Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso espaço virtual de reflexões espirituais. No vídeo passado, trouxemos reflexões acerca da missão de amarmos-nos uns aos outros. E hoje daremos continuidade com a abordagem da tolerância, que é justamente o início da jornada que nos levará até o cumprimento daquela missão divina de amor. E para encerrar esta série inicial, no próximo encontro trataremos do tema preconceito. Como já dissemos, no nosso encontro passado, quando tratamos da divina missão de amarmos-nos uns aos outros, comentamos a existência de uma gradação evolutiva que vai desde o nosso nível atual até o amor divino, puro, incondicional e universal. Naquele momento, identificamos que o estágio mais próximo da nossa realidade espiritual atual é o estágio da tolerância. Por conta disto, achamos por bem focar neste nosso segundo encontro nos aspectos atinentes a esse passo inicial que inaugura nossa jornada consciente até o cumprimento da nossa missão divina de amarmos-nos uns aos outros. Fazendo uma incursão na história, percebemos como temos sido intolerantes com relação aos nossos irmãos que são diferentes de nós. Por pura intolerância, cristãos foram atirados às feras nas arenas romanas, e este espetáculo de horror era aplaudido com euforia por uma plateia enlouquecida. Um pouco mais adiante, identificamos cristãos como algozes de homens, mulheres e crianças por ocasião das cruzadas. Estas incursões militares tinham o evidente objetivo de dizimar irmãos pelo simples fato de não serem cristãos, de serem diferentes, de serem bárbaros. Dando mais alguns passos adiante, homens e mulheres foram levados à fogueira da Inquisição por serem pessoas com um pensamento à frente de seu próprio tempo, por serem visionários e terem ousado vislumbrar a realidade de uma forma diferente da que era imposta na época, contrapondo-se aos preconceitos e dogmas então instituídos. Em um novo salto histórico, nós, seres tidos como civilizados, fomos arquitetos e executores de extermínios em massa por ocasião de guerras e conflitos armados. Poderíamos passar horas discorrendo sobre horrores que foram cometidos em nome da intolerância religiosa, política e econômica. Contudo, esses fatos narrados de forma sucinta já bastam para exemplificar nossa postura de intolerância ao longo do tempo. Analisemos a nossa situação atual. Como é que estamos em relação à tolerância em face dos nossos irmãos que são diferentes de nós? Parece-nos inquestionável que avançamos, tendo em vista que não mais matamos os nossos semelhantes por intolerância. Neste ponto, um amigo atento nos advertirá que ainda se assassinam pessoas por pura intolerância. Isto é verdade. Contudo, anteriormente, os assassinatos cometidos em nome da intolerância eram tidos por atos de heroísmo e seus agentes eram considerados benfeitores, ao passo que, atualmente, nossa sociedade não mais aceita esta forma de agir, sendo a mesma considerada conduta criminosa na maior parte dos nossos ordenamentos. Diante do que falamos, é razoável a conclusão no sentido de que a nossa civilização avançou com relação às consequências dos nossos preconceitos, já que não é mais admissível matar nosso semelhante por intolerância. Contudo, em relação à causa, evoluímos pouco, pois a intolerância observada nos dias atuais tem a mesma matriz da intolerância medieval, com evidente base no preconceito. Já que a nossa intolerância é de matriz medieval e fundamentada nos nossos preconceitos, precisamos alertar para o fato da urgente e necessária mudança em nosso íntimo, para que paulatinamente possamos contribuir para a construção de uma sociedade mais fraterna e cristã. É necessário que acordemos para a nossa responsabilidade individual de nos autotransformarmos e que reconheçamos que estamos atrasados no trabalho de nos tornarmos mais tolerantes. Nós poderíamos trazer vários exemplos de posturas intolerantes, mas a nossa reflexão clama pela brevidade. Trago-vos 3 tipos de preconceitos dos quais decorrem atitudes de intolerância. O primeiro é a intolerância religiosa. Aqui, de forma absolutamente paradoxal, em nome de Deus, normalmente imbuídos de sentimentos preconceituosos,
segregamos nossos irmãos que têm credo diverso do nosso. Acredito que este viés de intolerância ocorre principalmente porque esquecemos que os aspectos mais relevantes da maioria das religiões, ou seja, os fatores que nos tornam seres humanos melhores, são idênticos nos diversos credos. Podemos tomar, por exemplo, o amor, a caridade e o perdão, que são posturas que dignificam nosso espírito, e tais posturas são absolutamente as mesmas para espíritas, católicos, evangélicos, budistas, hindus, dentre outros. Podemos tomar, por exemplo, o amor, a caridade e o perdão, que são posturas que dignificam o nosso espírito. E tais posturas são absolutamente as mesmas para espíritas, católicos, evangélicos, budistas, dentre outros. Não é razoável admitirmos que o amor, a atitude sempre caridosa e a entrega abnegada que podemos observar em Chico Xavier, em Madre Teresa de Calcutá, no Dalai Lama, dentre tantos outros, são posturas diferentes pelo simples fato de pertencerem a credos religiosos distintos. O amor, dentre tantos outros sentimentos enobrecedores que inspiram a postura espírita, é exatamente o mesmo amor exercitado por outras religiões. Esquecemos deste fato e nos abraçamos às pequenas diferenças formais existentes entre as diversas religiões para nos distanciarmos de nossos irmãos. Por vezes, empunhamos a bandeira do próprio Cristo para nos contrapor e segregar nossos irmãos que têm um credo diferente do nosso, assumindo assim uma nítida atitude anticristã. O segundo exemplo de intolerância que trago para a nossa reflexão é a que exclui o nosso irmão que tem uma orientação sexual diversa da nossa. Iniciemos por nos indagar qual é o real motivo para discriminarmos um ser humano pelo simples fato de ele assumir uma postura de homoafetividade. Postura esta que não traz em si nenhum prejuízo a quem quer que seja. A doutrina espírita tem uma explicação simples e bastante difundida que nos afirma ser absolutamente normal tal forma de expressão da sexualidade. Chico Xavier, certa vez, quando indagado sobre o assunto, asseverou que o amor não poderia jamais ser condenado em nenhuma das suas mais variadas formas de expressão. E nunca é demais lembrarmos que o nosso irmão que se diferencia de nós pelo sentimento de homoafetividade é um ser humano, filho de Deus e nosso irmão, digno do nosso respeito e amor. Fica a proposta convite de extirparmos de nossa sociedade este preconceito em face da diversidade sexual, para que, juntos, independentes das nossas diferenças, possamos construir uma verdadeira fraternidade cristã. O terceiro exemplo que vos trago é a intolerância política. Quantas vezes nos apegamos às nossas ideologias e passamos a assumir uma postura preconceituosa em relação ao nosso irmão pelo simples fato dele pensar de forma diferente da nossa, sem considerar que, provavelmente, aquele que tem uma postura político-ideológica diversa tem o mesmo objetivo que nós em relação à edificação de uma coletividade melhor. Que direito nós temos de exigir que os outros pensem de forma igual à nossa? Indo mais além, que direito temos de discriminar seres humanos por terem ideologia política diversa da nossa? Por vezes, percebemos rancor entre familiares e amigos próximos, pelo simples fato de terem convicções políticas diferentes. Estes três exemplos não esgotam, de forma alguma, o capítulo da intolerância, tendo em vista que todos os nossos preconceitos são fontes potenciais de atitudes de intolerância. Assim sendo, podemos vislumbrar muitas outras formas de expressão desse nefasto sentimento. Então, ao repensar nossas próprias atitudes preconceituosas, inexoravelmente estaremos nos tornando pessoas mais tolerantes. O trabalho está proposto. Cabe-nos a prática de atos necessários a uma reforma íntima que nos leve a uma postura mais tolerante. Comecemos pela nossa mente, com o necessário conhecimento e entendimento da mensagem deixada pelo Mestre de todos nós há mais de 2000 anos. Depois deste trabalho de intelectualização do Evangelho, procuremos em nossos corações sentir a necessidade dessa mudança interior. E quando o nosso coração estiver inundado por este sentimento, nos cabe finalmente a ação.
que é a própria mudança em si através dos nossos atos. Por fim, a despeito de toda a nossa fala se direcionar para a tolerância com relação ao nosso irmão, nunca devemos esquecer que toda mudança de postura em relação à reforma espiritual deve começar por nós mesmos. Antes de sairmos para amar todo mundo, devemos passar pelo necessário desafio de nos amar a nós mesmos. Quando somos incitados a sermos menos intolerantes com nossos irmãos, devemos antes exercitar o sentimento de tolerância com relação a nós. É assim que devemos agir em relação a todas as nossas metas de conquistas espirituais e reforma íntima. Lembremos sempre que não existe evolução espiritual inexpressiva. Qualquer pequeno passo que pudermos dar em direção a uma postura mais tolerante, estaremos nos beneficiando espiritualmente da nossa própria mudança, além do incentivo à mudança dos que convivem conosco pelo arrastamento que o exemplo promove. Que Deus nos ilumine para que, de alguma forma, mesmo que minimamente, essas breves reflexões possam nos incentivar no necessário caminho da nossa mudança.